Eu estava dizendo no começo da minha participação, mais uma vez, a paz do Senhor para todos os irmãos, desculpa o imprevisto, porque isso é coisa que a gente não pode prever, né? Não tem como prever e acontece. Mas, graças a Deus, perseveramos e estamos aqui, vamos levar a palavra aí. Muita gente, principalmente no dia de hoje, muita gente fala de Páscoa, 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 mas pouca gente sabe o verdadeiro significado da Páscoa. Muita gente acha que Páscoa é para comprar ovo de chocolate, que é para comprar ovinho de coelho para comer. E, na verdade, nós sabemos que coelho nem ovíparo é. Coelho é mamífero, coelho não bota ovo. Mas as pessoas, com o passar dos anos, herdaram talvez isso do pai, da mãe, do avô, da avó, e acha que a Páscoa é apenas e tão somente para a gente comer ovo, para a gente se empanturrar de comida, para a gente, algumas pessoas, beberem além da conta, enfim. Tudo é motivo para beber, tudo é motivo para comer, tudo é motivo para comprar o ovo de Páscoa, né? E os comércios têm um lucro exorbitante nessa época aqui, porque as pessoas, como aqui perto de casa eu vi, uma fila enorme, né, de pessoas para comprar o tal do ovo de Páscoa. Pois bem, meu irmão, a Páscoa foi instituída por Deus de Páscoa. E nessa noite aqui é a palavra que eu quero trazer para você, a verdadeira Páscoa do Senhor, livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo 12, que tem como título a instituição da primeira Páscoa. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Para não ficar curta, para não ficar comprida a leitura, no versículo 11, a Bíblia diz assim: assim, pouco comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. No versículo de número 14. E este dia vos será por sinal nas coisas em que estiveres. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, algo que é para fazer sempre. Uma coisa perpétua é para fazer para sempre, para o resto da vida. Enquanto você viver, tem que celebrar a Páscoa. Foi assim que Deus instituiu. Mas o que é a Páscoa? Será que a Páscoa, como eu já disse, é comprar ovo? Será que a Páscoa é fazer um almoço diferente no domingo de Páscoa? Será que a Páscoa é comemorar a ressurreição de Cristo? É e não é. Meu irmão, minha irmã, nada proíbe você de comer bem. Nada proíbe você de comemorar isto ou aquilo. Porém, é necessário ter aqui na sua consciência aquilo que você faz. Porque, infelizmente, nós vemos no dia de hoje, por exemplo, no sábado, na véspera de Páscoa, nós vemos muitos irmãos nas filas das lojas para comprar ovo de Páscoa. Ele com a desculpa de que o filho não sabe. Ah, mas o meu filho não sabe o que significa. A obrigação é sua de ensinar para o seu filho o que significa a Páscoa. Depois que você explicou, se você quiser dar o chocolate para ele, aí é outro departamento, aí está tudo bem, está tudo certo. Mas a criança também cresce, como muito pai e muita mãe cresceu, achando
que Páscoa é para comer ovo de Páscoa, que Páscoa é para comer ovo de chocolate, que coelho bota ovo, etc, etc. E nós sabemos que isso não é verdade. A Páscoa foi instituída para quê e por que Deus criou a Páscoa? Deus criou esta data, que é, como eu já disse e repito, para ser comemorada perpetuamente, ou seja, é uma festa, é uma comemoração, é uma lembrança que ele disse que seria para memória. Então era para ser lembrado o quê? Era para ser lembrado o dia que Deus livrou o seu povo da escravidão. Não é assim? Lá no versículo 37 dessa mesma leitura, nós podemos ler: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos e as mulheres. Então, Deus disse assim: olha, vou fazer uma coisa tremenda no meio de vocês, mas para isso vocês têm que fazer assim, assim, assim. Deus designou, como eu já disse aqui, o cordeiro, que jeito que tinha que ser o cordeiro, os temperos, a moda como tinha que fazer, o modo como tinha que ser feito aquele cordeiro, aonde eles iriam comer, como eles iriam comer, que dia eles iriam comer, que hora, o que eles fariam com o que sobrasse. Enfim, tudo que Deus institui é perfeito. Então, a Páscoa não é, meu irmão, eu sinto muito em dizer para você, mas a Páscoa não é ficar na fila da loja 1 hora, 2 horas para comprar um ovo do seu filho. A Páscoa não é um ovo de chocolate. A Páscoa não é um almoço diferente. A Páscoa não é beber, beber e beber. A Páscoa é a comemoração da saída do povo da escravidão, ou seja, a saída do povo de Deus do Egito. E aí você pode estar me perguntando, mas, pastor Eduardo, isso é lá no Velho Testamento? Isso aí já passou, isso aí já foi. Velho Testamento não vale mais. Eu não concordo, mas aceito o teu argumento. Eu não concordo, mas aceito o teu argumento e vou te dar uma outra Páscoa, então, para você saber que quando Deus institui uma coisa, Deus é perfeito. A Bíblia diz que Deus estava cansado do pecado do homem. Deus diz para Jeremias não orar mais pelo povo. Deus, no tempo do profeta Malaquias, deixou de falar com o povo por causa do pecado do povo. Deus passou anos e anos sem falar com o povo, até que se manifestou novamente através do profeta João Batista. Então, meu irmão, a Bíblia também diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus para vir aqui. E você acha que Jesus veio aqui apenas e tão somente brigar com o sistema? Você acha que Jesus veio aqui apenas e tão somente para contrariar? Eu sou do contra. Eu nasci para ser do contra. Eu nasci para contrariar esse sistema que aí está. Não, não, meu irmão. Jesus veio para novamente nos ligar a Deus, porque a Bíblia diz que nós, eu, você e todo mundo estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos destituídos, afastados, tirados da presença de Deus. E aí Deus manda o único filho que ele tinha. E você sabe a história de Jesus.
Não importa a sua religião, mas eu tenho certeza que você conhece a história de Jesus. Você conhece a via sacra, você conhece as lamentações, você conhece a crucificação, você conhece tudo sobre Jesus. Talvez você não siga Jesus como ele queria. Talvez você não conheça Jesus como deveria conhecer. Porque ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E olha, vou te confessar aqui uma coisa, você que está nessa live nessa noite. Negar a si mesmo não é fácil. Não é fácil a gente negar a nossa natureza. Porque muitas vezes a carne diz: não quero, não vou, não faço. E aí você tem que se contrariar, e você tem que ir no culto, e você tem que ir na igreja. E você tem que fazer aquilo que o apóstolo Paulo, quando chegou à conclusão, quando conheceu verdadeiramente a Cristo, o apóstolo Paulo disse: já não entendo o meu próprio modo de agir, porque tudo o que quero e o que gosto não faço, mas aquilo que não quero, isso sim faço. Isto é negar-se a si mesmo. É quando você começa a fazer aquilo que você não tinha por hábito fazer. E muitas vezes o cristão, quando ele começa a conhecer Cristo, quando ele começa a conhecer verdadeiramente o Senhor, ele começa a dizer para si mesmo: estou ficando mole. Estou ficando mole. Se fosse em outros tempos, eu já teria resolvido isso do meu jeito. Mas sabe por que você não resolveu ainda do seu jeito? Sabe por que você é diferente? Porque agora você está vivendo a verdade. Você está vivendo Cristo. Você está conhecendo a Cristo. E quando se conhece a Cristo, não é que você ficou mole. Não é que você deixou as pessoas montarem em você, não. É que você sabe o que Deus fez enviando o seu único filho aqui para salvar você, para que eu, para que nós vivêssemos a vida dele e ele morresse a nossa morte. Porque aquela cruz era para nós, era nossa aquela cruz. Tudo aquilo, aqueles tapas, aqueles pregos, eram para nós, não era para ele. Ele não tinha pecado. Então, meu irmão, quando eu enfrento a fila do ovo de Páscoa, quando eu não ensino o meu filho a verdade sobre a Páscoa instituída por Deus, eu estou crucificando a Cristo, eu estou negando a Cristo, eu estou fazendo de conta que Cristo nunca esteve aqui. É isso que acontece. Eu estou soltando novamente Barrabás. Amém. Meu irmão, minha irmã. E aí, como eu já disse aqui, você sabe tudo o que aconteceu com Cristo. Sabe por que aconteceu daquela maneira com Cristo? Pois então, vamos voltar lá em Êxodo número 12. Tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem mancha. Jesus Cristo passa a simbolizar o cordeiro. E o cordeiro tinha que ser sagrado. E aí Jesus Cristo é crucificado no meu e no seu lugar. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E vem Jesus e representa aquele Cordeiro. E vem Jesus verdadeiramente através do seu sacrifício. Lembra do sangue nos umbrais da porta? Mas dessa vez é o sangue de Cristo que escorre ali naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. E aí, meu irmão, você olha para aquela cruz e vê aquele homem crucificado, pregado, sem dever nada, pedindo água, porque ele estava com sede e lhe deram vinagre. Vinagre para ele beber. Era minha, era para você aquela cruz. E aí, meu irmão, lembra que eu li para você agora há pouco, que era para memória, porque para que Cristo morreu lá naquela cruz? Para a remissão
dos meus e dos seus pecados, para que nós viéssemos e ficássemos sem culpa, porque a Bíblia diz lá no livro de Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira Páscoa. Esta é a verdadeira lembrança. E isto sim, esse sacrifício, aqueles tapas, aqueles pregos, isso é para a nossa lembrança. Isto sim é para a nossa comemoração, porque ele ressuscitou contra a destra do Pai, como diz a palavra, por mim e por você. Meu irmão, a verdadeira Páscoa é lembrar do sacrifício de Cristo. A verdadeira Páscoa é reconhecer o sacrifício de Cristo. A verdadeira Páscoa é aquela que você talvez não tenha aquele banquete, que você talvez não tenha nem aquela carne que você sonha para comer, mas você tem a presença de Cristo glorioso aí na sua casa todos os dias. Você o convida todos os dias para a sua mesa. Esta é a verdadeira Páscoa. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Esta é a verdadeira Páscoa. Não a Páscoa do chocolate, não a Páscoa em que o verdadeiro cordeiro muitas vezes não é nem sequer citado, não é nem sequer lembrado. Pois então, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, ou que vai ver esse vídeo posteriormente, comemore sim. Um almoço diferente, sim. Mas comemore a verdadeira Páscoa. Antes de você partir o pão aí na sua casa, antes de você servir aquele grande almoço com maionese, com um monte de coisas, abra a porta do seu eu para Cristo entrar. Abra a porta do seu ser para Cristo entrar. E nunca, nunca se esqueça que este é o verdadeiro motivo da Páscoa. Cristo morreu e ressuscitou por nós. Este é o verdadeiro motivo da Páscoa. Porque se não fosse o Cordeiro vivo que desceu do céu, nós não estaríamos aqui hoje falando da graça e da glória do Senhor. Amém? Então, comemore sim, mas comemore a verdadeira Páscoa. Ensina teus filhos, ensina teus netos e comemore a verdadeira Páscoa. É isso que eu tinha para falar nessa noite e eu agradeço imensamente esse convite, pastor. Muito obrigado em nome de Jesus. Que palavra, Jesus. Linda. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela paciência. Deu certo, graças a Deus. E eu espero que essa palavra sirva para mim mesmo. Pensar mais um pouco no motivo da nossa Páscoa. Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, pastor Rogério? Pastor Eduardo? Amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus.
falou uma mensagem aí linda sobre a Páscoa, né? Eu entendi um pouco, né? Amém? Chegando aí o pastor Dilson Braz. Independente da sua religião, cor, credo, ajude a espalhar essa ideia. Vamos orar no dia 31 de dezembro ao invés de fazer barulho. Vamos fazer silêncio.